Olá, olá, muito bom dia a todos vocês que estão aqui conosco nas terças-feiras. Quem está com saudade aí, que terça passada não tivemos a nossa live aqui, eu e a Andressa, né? Hoje estamos aqui mais animados do que nunca para fazermos a nossa live. E hoje o assunto é o poder das perguntas, né? Vamos destrinchar esse assunto sobre perguntas, como fazer perguntas, por que a pergunta ela é tão transformadora, né? Então, quem estiver por aqui vai poder ter a oportunidade de entender melhor a questão do poder das perguntas, ok? Quem puder e achar que isso pode ser contribuição para mais pessoas, por favor, compartilhe essa live, né, com seus contatos para que possa chegar a mais pessoas, trazer esse conhecimento, tá bem? Logo estou aguardando aqui a Andressa entrar para nós podermos iniciar a nossa live semanal. Bom dia, Viviane. Bom dia, Júlia. Então, pessoal, estamos aqui só aguardando a entrada aqui da Andressa. Bom dia, Luciana. Bom dia, Ana Cecília. Bom dia. Pessoal, por que a arte de fazer perguntas ela é tão, como posso dizer, tão importante, né, para o desenvolvimento do nosso intelecto, da nossa personalidade, né, do nosso entendimento e expansão de consciência, né? O Axis ele trabalha muito essa parte das perguntas, né, mas isso não é uma coisa criada pelo Axis, né? Isso já vem assim de muito tempo. Tem várias linhas que trabalham com essa arte de perguntas, inclusive até para quem já atua, por exemplo, na área comercial, o quanto é importante, por exemplo, você ter a pergunta certa, né? Ou o quanto é importante, muitas vezes, ao invés de você responder uma pergunta, você devolver e fazer uma outra pergunta, né? Isso é uma arte, isso é um treino que é feito constantemente, né? Bom dia, Luiz. Bom dia, Antônio. Bom dia, bom dia. Andressa aqui já está entrando. Pessoal, quem puder ir compartilhando essa live. Opa, opa. Bom dia. Bom dia. E aí, moça, tudo bem, Andressa? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Nossa, hoje eu acordei mais cedo. Fui ousado hoje, hein? Acordei, fui na academia e eu tô aqui depois de ter já feito o exercício hoje. Eu tô bem, não estou dormindo, não estou sonolento. Estou desperto. Eu não posso dizer o mesmo, porque eu acabei de acordar. Eu tô dando parabéns para mim, porque geralmente nas lives eu não faço isso, né? Eu já acordo assim, mas pouco antes do horário, mas assim, então hoje eu ousei, acordei mais cedo e fiz algo diferente, né? Porque acordei com uma pergunta, né? Como seria eu fazer essa live um pouco mais desperto, né? E aí eu fui ver como que era, né? Essa pergunta me despertou uma consciência de fazer esse movimento. E realmente para mim fez uma diferença, né? Parece que eu acordei já há muito tempo, e nem faz tanto tempo assim, né? Mas essa ativação corporal, o quanto que ela é importante, né? O quanto que a gente evita, né? Eu, por exemplo, se me deixar, eu ficaria na cama lá, apertando soneca, né? A vontade acho que é essa, eternamente, mas a gente tem que se desafiar, né, Andressa? Tem, tem, né? A gente pensa que, não acordei motivado. As pessoas pensam que é assim, né? Hoje eu acordei motivado. A motivação é uma escolha, né? É um motivo que te leva à ação. A gente tem ouvido muito falar sobre essa questão de acordar, de fazer atividade física, de tomar banho natural. Consegue tomar banho natural, Alan? Eu? É. Não. Só no verão. No verão, quando o bicho pega, se bem que imprudente não é muito longe disso, né? Aí você pode colocar o chuveiro, você não precisa nem gastar energia aqui na cidade, né? Você liga o chuveiro
E ele já está. Não existe água fria no verão aqui em Prudente. Então, sim, nessa época. No inverno, não. Às vezes é a única forma de se refrescar, né? Eu gosto justamente porque para ter aquele aspecto, né? Mas não por aquele choque, né, que o pessoal gosta de fazer, desse banho frio logo cedo. Isso daí realmente já tentei algumas vezes, mas não acho tranquilo, não. E você? Também não me desafiei a essa experiência. Mas é tão interessante, né, que hoje a gente vai falar sobre o poder das perguntas e você fez a pergunta, né? Como seria hoje fazer um movimento diferente? Corpo, você escolhe, incluir o nosso corpo nessa criação e simplesmente seguir esse saber é o que faz a diferença no nosso dia a dia. E foi tão interessante, eu vejo assim, quando eu aprendi o leve e pesado, quando eu comecei a fazer as perguntas para expandir a consciência, tudo ficou tão mais leve, seguir esse movimento, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? O poder das perguntas. É muito diferente, né? E porque a pergunta, até gostaria de trazer assim uma informação, até falando realmente na parte física mesmo, e neural, né? Quando nós fazemos uma pergunta, é automático que a nossa mente ela tenta buscar uma resposta, ela não consegue ficar simplesmente do jeito que ela estava, né? Isso não é só um fenômeno da atividade, como posso dizer, não física, né? Elétrica, por exemplo. Mas realmente, quando nós fazemos uma pergunta, já existe uma atividade neural, né? Para quem eu não estou aqui com a imagem do neurônio, né? Mas o neurônio ele tem um núcleo, em volta tem como se fosse algo bem assim, e tem como se fossem umas perninhas, né? Que são as conexões que eles fazem uns com os outros. Então, quando nós fazemos uma pergunta ou perguntas, os neurônios fisicamente eles começam a buscar novas conexões. Né? Então, quando se busca novas conexões, isso é um exercício mental. Então, a pergunta, além de trazer um benefício de expansão de consciência, de entendimento, de você aprender mais coisas, você fisicamente, né, a parte física cerebral, você está fazendo exercício para o cérebro, né? Então, um bom perguntador, ele tende a ter uma mente mais ativa, ele tende a estar menos naquelas condições mentais negativas de algumas pessoas quando envelhecem, né? A gente fala muito de Alzheimer, demência e tudo isso, né? Então, achei interessante trazer esse assunto aqui sobre essa parte física, porque o ato de fazer perguntas, ele é benéfico para a atividade cerebral. É como ir na academia, você leva o cérebro para a academia. Então, você ser um bom perguntador, você vai estar sempre estimulando essa atividade neural e com isso você vai ter ganhos, porque com novas conexões neurais, você vai realmente ter mais clareza sobre muitas coisas. Você vai descobrir formas diferentes de fazer, de entender, de compreender. Então, isso acaba sendo de uma forma incrivelmente benéfica. Né? E também o uso das perguntas no seu cotidiano, ele vai desafiar o seu sistema de crenças, né? Porque muitas vezes aquilo que você tem como um ponto de vista fixo, e que traz uma realidade limitada para você, muitas vezes é porque você está fugindo de uma pergunta, né, Andressa? Ou com medo do que pode trazer aquela pergunta. Né? E aquela pergunta, de repente, ela pode ser pergunta da sua vida, né? De trazer uma clareza para algo que você há muito tempo não compreendia. Né? E ela, como você falou, né, essas novas conexões fazem buscar novos caminhos neurais. O que eu sempre gosto de explicar, assim, que aquele filme Divertidamente da Disney, né? Que é como se novas ilhas fossem sendo formadas a partir de uma pergunta. É um novo caminho, é uma nova possibilidade. Porque se a gente não fizer a pergunta, a gente vai continuar vivendo mais do mesmo.
Aquilo que você não questiona comanda a sua vida. Aquilo que você não, né? Que são as crenças limitantes. Então, se a gente soubesse como resolver as questões da nossa vida, se nós já tivéssemos realmente a capacidade para resolver certas situações, a gente não estaria nem teria criado esses problemas. Então, as nossas perguntas, elas vão trazer a resposta de algo novo, de um movimento novo. E o interessante é que, ao ganhar consciência, a gente tem o ponto de vista que a consciência é algo que vai nos agradar. E a consciência não. A consciência é aquilo que ela vem em fragmentos de 8 segundos e ela não tem julgamento. Ela vem como uma clareza mesmo, né? E você consegue sair do trauma, do drama e olhar para as circunstâncias e falar, não, é isso que eu tenho que escolher diferente, é isso que eu preciso fazer diferente para ganhar um resultado diferente. Porque se eu continuar escolhendo as mesmas coisas, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Com certeza. E é uma coisa que é bem interessante que a gente aprende no Axis, né? É que a pergunta, ela muda a energia da situação presente. Por que ela muda? Porque se você tem a definição e a conclusão, se você já tem as respostas e você está presa a um sentimento, aquilo tende a ficar cada vez mais forte. E quando você tem uma situação e um sentimento e você faz uma pergunta, né, como isso pode melhorar? Você está mandando para o seu cérebro que existe outra possibilidade, existe outra opção. Que não é só aquilo que você está vendo, que existe uma outra possibilidade. Aí você vai perguntar, como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? O que mais tem disponível que eu ainda não identifiquei? Como eu criei isso? Como dou a volta nisso? Então, você passa a estar no momento presente, mas também aberto a novas possibilidades. Exatamente. E você, até as perguntas que você usou, eu queria trazer uma coisa importante. Pessoal, existem perguntas também que acabam deixando a pessoa na paranoia, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Os problemas que acontecem na sua vida e você ficar, por que isso acontece comigo? Por quê? Né? Você viu que a Andressa ela trouxe aqui muito como, né? Ou seja, quando você coloca um como, né? Você está buscando maneiras de sair daquilo, de mudar, né? Como pode melhorar? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso compreender isso de uma outra maneira? Né? O que mais é possível aqui? Você não viu ela falando por quê, por quê, por quê, por quê? É porque eu percebo muito nos atendimentos o sofrimento das pessoas quando entram nesse negócio do porquê, eles ficam num ciclo de culpa, né? De procurar o culpado, de procurar o errado, né? Sendo que, então, assim, presta atenção no pronome que vocês estão usando aí da pergunta, né? Ou seja, porque é diferente de você usar como, de que maneira, né? Aí você está abrindo realmente possibilidades, tá? Porque não é simplesmente fazer perguntas por fazer perguntas, né, Andressa? É fazer perguntas que vão trazer mais possibilidades de vida. É porque eu falo porque assim, eu venho recebendo muitas pessoas que não tiveram acesso aí, por exemplo, às perguntas do Axis, e vem numa linha de sofrimento que estão nesse porquê. E geralmente um porquê para justificar um passado, né? Que é uma memória, que é algo como se houvesse uma mínima possibilidade de chegar lá atrás e mudar alguma coisa, né? Então, assim, de que forma eu vou fazer essa pergunta? Né? Então, ao invés de perguntar por que essa tragédia aconteceu, né? Tem a pergunta, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que eu ainda não percebi? Eu gosto de usar essa pergunta, Andressa, porque para mim foi uma das que virou a chave, né? Apesar de eu já saber, por exemplo, o como pode melhorar, né? O que mais é possível aqui. Essa pergunta, o que está certo sobre isso que eu ainda não percebi, para mim foi a grande virada de chave. Né? Porque quando acontece algo que eu não compreendo, eu vou dar até um exemplo essa semana. Né? Eu fui dar uma classe de barras de Axis e antes dos alunos chegarem, a minha mochila com o computador escorregou da mão e o computador caiu no chão. Na hora que eu abro, o que acontece? Amassou, ele é de alumínio, né? Amassou, se fosse só amassar, estava ótimo, mas a tela foi para o saco.
destruiu a tela do computador. Se fosse muito tempo atrás, eu ia me questionar. Por que isso aconteceu? Logo hoje, eu estou com uma turma aqui pequena, estou fazendo uma turma para 2 alunos e um prejuízo desse, né? Você vai para esse lado. Por quê? Do porquê, do problema, né? Primeira coisa, como pode melhorar? O que mais é possível aqui? Né? O que está certo sobre isso? Peguei um outro monitor de computador, peguei um cabo, ou seja, já me veio o como eu poderia resolver aquela situação. Eu não fiquei no trauma, no drama e na dor de ter aquela perda. Eu poderia falar, nossa, como que eu vou dar essa classe agora? Né? Mas aí eu fui atrás do monitor, liguei o computador, pronto. Funcionou em outra tela. A tela dele não estava funcionando. Ou seja, a pergunta que eu fiz me trouxe uma solução, ele me trouxe um como, né? Se eu ficasse no porquê, no sofrimento, eu ia ficar pensando que eu não devia ter pego a mochila daquela forma, e não sei o que, não sei o que. Você vai para o lado negativo. Em resumo, só para a gente não se estender muito nesse caso, eu fui atrás, né, de comprar, falei com um técnico que conserta os computadores para mim, e, em resumo, a bateria dentro do computador, ela estava super estufada lá dentro. Eu perguntei para ele o que isso pode ocasionar. Ele falou assim, rapaz, isso pode causar uma combustão, ele pode pegar fogo. Então, talvez, se não caísse esse computador no chão, poderia ser, não sei, possibilidades, que ele poderia ter pego fogo em algum momento. E aí não restaria, era nada. Então, gratidão pela queda, agora eu tenho a clareza, né, do propósito dele ter caído e me mostrado. Foi necessário abrir, porque a bateria aparentemente estava funcionando normal, né, não estava caindo, estava funcionando, mas porém ela estava muito estufada lá dentro. E eu não veria isso se não fosse essa situação. Então, olha como que você encontra um propósito, né, aonde poderia ser apenas um foco no problema. Essa pergunta contribuiu muito para mim também, essa que está certo sobre mim que eu não estou percebendo, né? Porque aí a gente vai para aquelas 4 leis do espelho, né? Eu vejo que essa pergunta, ela te faz você refletir sobre essas 4 leis do espelho. A primeira lei é tudo aquilo que te incomoda, irrita ou você deseja mudar no outro, também está dentro de você. A segunda, tudo que incomoda na opinião do outro sobre você existe reprimido em você e precisa ser trabalhado. Então, tudo que incomoda na opinião do outro sobre você existe reprimido em você e precisa ser trabalhado. A terceira, todas as virtudes e forças que você reconhece e admira no outro também existem em potencial dentro de você. E a quarta, tudo aquilo que o outro aponta, critica ou julga em você, sem que te afete, pertence, na verdade, apenas a ele. Então, a gente consegue olhar para esse espaço, né? Por que está me incomodando? Por que apareceu? Se você falou na casa do computador. Mas existem muitos dos nossos problemas, dos nossos problemas de relacionamento, que essas 4 leis, elas se entregam muito para a gente poder refletir no como nós estamos criando isso. Qual o valor de me se apegar a isso? E eu vejo que você só pode reconhecer no outro aquilo que de alguma forma tem dentro de você. A gente sempre dou aquele exemplo do fruta-pão, né? Aquilo que você não acessou, como é que você vai julgar? Como é que você vai resistir e reagir? E o movimento, né? Quando você vai do movimento, ao invés de perguntar, de fazer o porquê, e você perguntar para quê, você muda também os seus comportamentos futuros. Que a gente fala sobre o padrão sistêmico familiar. As pessoas normalmente ficam apegadas no vitimismo, no problema, no trauma. E elas só estão, muitas vezes, repetindo as situações que vêm aí de uma geração para outra geração. E até mesmo, né, Alan, impactada pelo ambiente em que se vive. 99% dos nossos pensamentos e sentimentos, eles não são nossos. Nós captamos isso ao nosso redor e trancamos o nosso corpo e julgamos que isso é nosso.
Então, quando nós fazemos a pergunta, quando nós vivemos a pergunta, nós temos a capacidade de identificar se isso é realmente nosso, se nós estamos captando isso ao nosso redor. E aí, quando a pessoa fala, as pessoas sempre têm a tendência de achar que isso que a gente está falando é aquela questão mediúnica, intuitiva. Não, nós somos impactados por essa realidade. Então, o pensamento de uma ou mais pessoas cria a realidade. E nós somos influenciados por esses comportamentos, por esses pontos de vista. Então, por isso que a gente vê, diante de uma dificuldade, de uma situação, a gente vive no piloto automático. O que é um piloto automático? Escolhendo o que as outras pessoas escolhem. Ou nos julgando por não escolher o que os outros escolhem e achar que existe alguma coisa de errado, ou com a gente, ou com o outro, por eles estarem escolhendo alguma coisa. A gente tentando entender o porquê as pessoas escolhem o que escolhem. Um exemplo muito comum hoje é, vamos supor, uma pessoa que escolheu não casar, não ter filhos e se dedicou a vida para o trabalho ou para construir alguma outra coisa. E quando ela chega numa idade mais, né, uma idade mais avançada, ela se julga por não ter escolhido diferente. E a gente tem que entender que escolheu o que escolheu até não escolher mais. E não se julgar, não encontrar o errado da gente, porque a gente não escolheu algo que todo mundo escolheu, por escolher diferente. Isso está muito também relacionado à ética e à moral, né? As pessoas, elas têm muita tendência de querer ir para o que o meio está vivendo e não entendendo aquilo que é significativo para você. Eu estava vendo uma reportagem ontem de como existem mulheres com depressão. Muitas pessoas depressivas. Mulheres, homens, né? Hoje é a doença. Por quê? A depressão é a tristeza, é a ingratidão instalada dentro do ser, porque vive de comparação. As pessoas, esse acesso que a gente tem, as pessoas se afastaram da gratidão e vivem querendo ter a vida do outro. Então, a gente tem que fazer essas perguntas. Como eu gostaria que fosse minha vida? Né? Às vezes a gente pergunta, como você gostaria que fosse sua vida? Ela não sabe, ela idealiza algo que ela viu no outro. Aí ela viu o outro fazendo algo e o outro é feliz, aí ela acredita que quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Quando eu tiver outra coisa eu vou ser feliz. E aí ela está sempre espelhando na felicidade do outro e nunca vai entender o que é felicidade para ela. Exato, né? Eu vejo assim no atendimento, tem muitas pessoas, a gente faz uma anamnese ali, elas não sabem nem do que elas gostam, né? Do que você gosta, o que te dá prazer. E a pessoa não tem uma resposta para isso, né? Não tem um... E aí ela trava assim, porque realmente você vê a falta de parar e fazer as perguntas, né? De você se perguntar. Porque o maior beneficiado de fazer as perguntas é você mesmo. É você se conhecer, se descobrir, é você perceber uma forma diferente de atuar no mundo, né? A Andressa falou aqui de moral, ética, padrões, né? O que funciona para você? Como que fica mais leve para você? Né? Porque às vezes você se sente triste aí, né? Ela falou de depressão e tudo mais, porque de uma certa forma você julgou que você não está encaixado num certo padrão aí que foi colocado, né? Mas se para você o ser feliz para você é atuar de uma forma diferente nesse mundo que nos rodeia, né? E se as pessoas que parecem estar felizes, na verdade não estão. É só uma aparência, né? Porque no Instagram, eu mesmo não sou bobo de colocar um momento triste meu no Instagram. Eu mesmo não sou bobo de colocar uma foto de eu chorando, né? Tem gente que até tem coragem, mas a gente põe o melhor, né? E aí você vai rodando ali, a gente está muito preso nisso, fica parecendo que só você que não viaja, que é só você que não está saindo toda semana, que é só você que não janta em bons restaurantes, né? E é uma impressão equivocada, né? Você está preso, não está se perguntando o que te faz feliz, né? E se o que te faz feliz é comer um lanche do trailer? Perfeito, eu adoro lanche de trailer. Faço, vou, né? Não tenho vergonha nenhuma disso, mas e se é isso que é gostoso para você? E se o gostoso para você é fazer a academia na praça ali, tem uns equipamentos ali, né? Como pode melhorar?
Mas não, as pessoas ficam presas em tantas coisas, né? Fazendo tantos julgamentos e pré-julgamentos, sem realmente estar fazendo as perguntas para mudar a sua vida, né? O que é bom para mim, né? O que é certo para mim, o que funciona para a minha família, né, Andressa? Sim. As pessoas muitas vezes estão presas nisso, porque qual a melhor forma da minha família funcionar? Né? As pessoas ficam, poxa, e se comparando e tudo mais, né? Mas não estão fazendo as perguntas que devem fazer. Quando vocês fazem e cansam de fazer perguntas, né? Quando a gente fala ser a pergunta, é estar o tempo todo na pergunta, né? É estar o tempo todo na pergunta. Mas não uma pergunta angustiante, como eu já disse aqui, do porquê, de ficar nessa paranoia. Mas realmente você está ali no como pode melhorar, o que mais é possível aqui. Eu gosto sempre de colocar, quando você acha que encontrou a resposta para algo, ok, mas ainda faça uma pergunta depois disso. O que mais é possível aqui? Né? Porque às vezes ainda pode ser melhor ainda, aquilo pode funcionar ainda melhor. Né? Então, é sempre estar na pergunta mesmo. Eu nunca gosto de colocar o ponto final. Então, se eu acho que eu tenho a resposta, ok, eu sigo por aquele caminho por enquanto e deixo uma pergunta. O que mais é possível aqui? Né? Porque ainda pode ter ainda mais. Né? A gente fala que peças e receberás, essa é a lei do universo, né? Pedir e ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, é realmente isso, como fazer perguntas. Pergunte como pode melhorar ainda mais, o que mais é possível, o que mais tem disponível. Então, quando a gente faz a pergunta, uma porta de infinitas possibilidades se abre. E a gente solta totalmente o controle, né, para desbloquear as limitações e jogar a luz aonde a gente não está tendo escolhas. As perguntas, elas vão facilitar a nossa conscientização e sair do trauma e do drama. Para mim, assim, foi uma ferramenta muito válida. Eu uso ela o tempo todo. Uma das coisas que eu não sei se você, mas eu tinha o problema da síndrome da salvadora, né? Então, sempre que alguém vinha trazer uma questão para mim, eu já ativava a minha salvadora e já queria trazer todas as soluções para a pessoa. E hoje eu uso muitas perguntas quando as pessoas elas vêm falar comigo. Então, sempre quando alguém vem me contar alguma coisa, eu pergunto, mas como você gostaria que fosse? Como que pode melhorar? O que você acha, né? O que mais? Então, a gente também acaba empoderando as pessoas a saberem que sabem. Quando a gente faz as perguntas. Porque tudo é um interessante ponto de vista. Às vezes, aquilo que funciona para você não funciona para o outro. E o outro, né? Foi ele que criou, ele precisa ganhar consciência de como ele criou isso de alguma forma, né? Que consciência eu preciso ter aqui? E uma coisa interessante, né, Alan, que a gente fala sobre as camadas, né? Sobre as esferas, sobre as 9 camadas energéticas que mantêm alguma coisa em existência. Então, quando eu comecei a fazer as perguntas para umas determinadas situações, as perguntas elas foram me dando clareza dos eventos iniciais dos nossos traumas. E quando a gente chega ali no evento inicial do nosso trauma, a gente tem a capacidade de fazer a resignificação. Né? A gente ouve muito falar isso. Que quando a gente consegue ir no momento inicial do trauma, a gente consegue acolher todos os outros eventos e entender que o que doeu foi aquele primeiro evento e a gente consegue resignificar. Porque aquilo que a gente não resignifica na nossa vida se torna peso. E a gente precisa entender de onde veio isso. Por exemplo, eu tinha uma questão, né, da rígida. A rígida, ela tem a dor da traição, a dor da exclusão. E eu vou dar um exemplo aqui. O meu marido, ele tinha o hábito de chegar do trabalho, tomar banho e sair para correr. E eu ficava curiosa. Eu falei, como que a pessoa chega, tomar banho para ir correr? Eu achava incongruente, sabe? Tomar banho para ir correr. E a cabeça da rígida ficava inventando um monte de histórias. E aí eu comecei a perguntar, fazer a pergunta, né? O que está certo sobre mim que eu não estou percebendo e tal. E aí, então, me veio a consciência de que eu estava projetando o relacionamento dos meus avós com quem eu tinha sido criada no meu relacionamento. Porque os meus avós, eles tiveram um relacionamento aberto durante muitos anos e o meu avô tinha uma outra parceira. Então, ele chegava do trabalho, tomava banho e ia encontrar a outra namorada dele.
Então, eu tinha essa coisa na minha cabeça. Então, todas as vezes que o Eduardo fazia esse movimento, eu enchia a minha cabeça daquele movimento que eu tinha na minha família, né? No meu padrão familiar. Então, eu projetava um padrão familiar no meu novo padrão, né? Na minha vida. Então, quando eu identifiquei isso, que quando eu olhava para o Eduardo para determinados comportamentos, eu não estava vendo o Eduardo, eu estava vendo meu avô. Então, eu julgava o comportamento dele a partir desse sentimento inicial. Então, eu comecei a destruir e descriar esse sentimento, esse padrão, porque pensamentos criam a realidade. Então, pensamento e sentimento cria a realidade. Então, quando eu tive essa consciência de que era uma projeção, eu comecei a mudar a pergunta. Então, a pergunta de o que está certo sobre mim, que eu não estou percebendo, me ajudou a melhorar muito em relação a isso. Há muitas coisas, né? Esse é um exemplo de qual foi a consciência que me veio. Mas eu tenho muitos relatos de como a pergunta me trouxe mais leveza, menos estresse, menos ansiedade, mais estado de presença. E entender que tem coisas que não tem que ter uma solução. Aquilo que não tem solução, a solução está. É como você contou a história do computador. Aconteceu. E o que mais é possível, né? E aí a gente tem a escolha, ou a gente sair desse espaço e ir para a possibilidade, ou ficar remoendo aquilo que você não fez de diferente. Exato. A pergunta, gente, ela é poderosa em todo sentido, né? Aqui a gente falou muito perguntas para autorreflexão de vida, para você ter mais clareza sobre as coisas. Mas a pergunta, ela, por exemplo, se você atua em qualquer área, você saber fazer as perguntas certas para as pessoas vai expandir em qualquer área de trabalho. Né? Se você atende pessoas, se você é da área comercial, você é advogado, qualquer coisa que você atue, qualquer profissão, você trabalha no mercado, qualquer pergunta que você saiba fazer, né? Tem aquela questão, você tem que aprender a fazer, eles falam, perguntas abertas, né? Não aquelas perguntas de sim e de não. Né? Quando você faz perguntas para as pessoas abertas, onde você consegue puxar assunto, conversar, né? Quantas pessoas que não têm dificuldade de comunicação são muitas vezes tímidas porque não sabem fazer perguntas, né? Não sabem desenrolar uma conversa. Eu estava assistindo um tempo atrás o Pablo Marçal, e ele também fala muito do poder das perguntas, só que num outro sentido, assim, né? No sentido de se empoderar, de você ficar... ter uma postura diferente em relação às situações da vida, né? E ele questionou, muitas vezes umas pessoas fazem perguntas para vocês, para nós, e nós ficamos encabulados. A gente parece que é obrigado a responder a pergunta, né? Alguém vem e pergunta para você assim, Andressa, quanto você está ganhando? Né? É uma pergunta particular, e parece que você fica... Ele deu até um exemplo, se a pessoa, quanto mais a pessoa ganha, mais rápido ela quer responder, né? E menos ela fica encabulada. E aí ele trouxe uma clareza, né? Você devolve a pergunta. Mas o que essa resposta traria de benefício para você? Então você pode também trabalhar as perguntas como uma saída para você também se sentir mais leve nos encontros, né? Tanto você saber fazer perguntas para você poder se comunicar, para você poder... Uma pessoa que ela faz as perguntas, ela se mostra interessada, né? Ela se mostra presente ali no evento, né? Numa reunião. E também quando perguntas não leves são feitas para você, se você tem uma pergunta boa para devolver para a pessoa, você também acaba tendo mais facilidade. Então, as perguntas, pessoal, elas são maravilhosas quando se tem o domínio delas. Tanto para você ter essa expansão, esse entendimento. Eu vejo assim que as perguntas, Andresa, elas trazem leveza e facilidade para a vida, em todos os sentidos. Né? Eu já fui muito tímido na época da escola, por exemplo. Eu não fazia pergunta para a professora. Eu ia buscar a resposta sozinho em casa, nos livros, né? E hoje eu olho e falo assim, gente, que bobeira, né? De repente eu julgava que a minha pergunta não ia ser boa, ou que alguém não sei o que lá, era puro julgamento, né?
E hoje eu percebo, hoje se eu estou em alguma aula, em algum evento, eu não perco a oportunidade de fazer perguntas. E muitas vezes eu sou elogiado. Eu não fico metralhando a pessoa de perguntas, pessoal. Não é, nem fala da bom dia a cavalo, né? Mas você trazer perguntas pertinentes, isso transforma o evento, né? Transforma o curso. Que pergunta interessante que você fez. E a pessoa tem o prazer de responder. Né? Porque também tem aquelas... Eu estava no julgamento, né? Mas tem aquelas pessoas também que fazem cada pergunta. A pessoa acabou de explicar uma coisa ali, a pessoa não prestou atenção e ela está perguntando a mesma coisa ali, né? Fazendo o professor ou quem está trabalhando com o evento repetir. Aí tem a questão do desconfiômetro, né? Você prestar atenção no que a pessoa está dizendo e fazer as perguntas pertinentes, né? Então, gente, a pergunta ela é poderosa em todos os sentidos da nossa vida. Ô, Alan, eu queria fazer algumas perguntas e dar uma sugestão de como usar essas perguntas e como essas perguntas elas podem mudar, né, e trazer consciência para a gente em relação. Ótimo. Então, o que mais é possível? A pergunta, o que mais é possível? Quando a gente pergunta o que mais é possível, a gente já está mostrando para o nosso cérebro, para o nosso ser, que existem mais possibilidades, né? Que aquilo pode se tornar mais grandioso. Então, o que mais é possível, tanto quando algo bom ou algo ruim acontece, assim como a pergunta do como pode melhorar, ela tem essa função da gente pedir para que aquilo que aconteceu de bom se torne cada vez maior e expanda e multiplique e coloque o nosso corpo, o nosso ser em movimento para criar mais e também colocar o nosso corpo e o nosso ser para sair da zona de conforto e do conformismo e ir buscar novas possibilidades. Então, o que mais é possível? O que mais é possível que eu nunca considerei? Então, às vezes a gente fala, né, nas leis herméticas que não existe fracasso ou insucesso. O que existe é ignorância de conhecimento. Então, você não fracassou, você não teve falta de sucesso. Existe alguma informação, algum tipo de conhecimento que você ainda não acessou para te levar para um outro nível, né? Então, você pode fazer essas perguntas. O que mais é possível que eu ainda não considerei? Então, você fica nessa pergunta e o universo e Deus, ele vai colocar essas possibilidades na sua vida, no seu caminho. E quando você pergunta, como pode melhorar isso? Né? Quando a gente pergunta, como pode melhorar isso? É você buscar possibilidades de criar mais. Então, por exemplo, o meu relacionamento não está funcionando, não está dando certo. O que eu preciso fazer para que isso aqui possa melhorar, né? Porque existe algo, como eu acabei de falar, existe algo que você não está fazendo que se você fizer, vai mudar. E qual é o que eu preciso fazer? Por isso que a gente fala, escolhas criam infinitas possibilidades. E aí você vai perguntar, quais são as infinitas possibilidades? Quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis? E você tem que ficar aberto e disposto para o que vai aparecer, porque a resposta, né, a consciência, ela vai vir através de fragmentos de 8 segundos, que você vai ter essa consciência, ou você vai encontrar num noticiário, conversando com alguém, através de um livro, através de uma situação que você vai viver e a consciência vai vir. Só que nós temos que estar abertos e receptivos para encontrar essas consciências, né? E a gente fala, né, o Alan, que o ganho de consciência, a expansão da consciência, ela está atrelada ao nosso repertório. Então, eu preciso ampliar o meu repertório, eu preciso acessar livros, filmes, novos relacionamentos, conhecer novas pessoas, porque se eu continuar vivendo a mesma vida, eu não vou ter uma realidade diferente. Então, eu preciso buscar novas possibilidades. Então, eu preciso expandir as minhas ferramentas, né, o meu repertório, para ganhar consciência naquilo que eu preciso. E hoje, a gente tem uma infinita possibilidade através da internet. Hoje, a gente encontra tantas coisas de graça, né, que você pode expandir. É só você realmente escolher diferente. E a questão de escolher diferente será que um ser infinito escolheria verdadeiramente isso? Né? Quando a gente faz alguma atitude, quando a gente toma alguma decisão, quando a gente
cria alguma coisa, quando a gente escolhe alguma coisa, a gente tem que fazer uma pergunta. Será que um ser infinito escolheria verdadeiramente isso? Ótimo. Eu tenho uma pergunta que ela vai junto com essa, que eu acho interessante, que é assim, ó, essa escolha que eu estou fazendo hoje, ela é congruente com a vida que eu desejo, com o futuro que eu desejo? Por exemplo, eu acordei cedo e falei, vou voltar a dormir. Aí você para pensar, essa escolha é congruente com o que eu desejo? Não. E aí, na hora, você já tem uma clareza. Você sempre vai ter muito claro quando você traz isso. Eu vou ler um comentário que foi colocado aqui pelo Armando, que é um colega, um padre colega, meu amigo aqui. Não podemos nos limitar aos mimizentos e sempre buscar mais e desejar mais, querer ir além das nossas próprias capacidades. Exatamente isso, né? Quando nós saímos da reclamação, do trauma e do drama, entramos na pergunta, nós estamos dando um sinal, né, para nós, para Deus, para o universo, de que há outras possibilidades aí. Né? O mimizento, né, como ele colocou aqui, ele está se colocando como tipo, não tem jeito, não vai dar, né? A culpa é sei lá de quem, né? Já põe culpa aí, eu não posso fazer isso porque é governo, é a cidade, é a turma, é a família, né? É sempre jogando para o outro, né? Sendo que quando eu faço uma pergunta, como umas dessas que a Andressa trouxe, né? O que mais é possível, que não estou considerando, como pode melhorar, quais são as infinitas possibilidades aqui, o que eu estou dando como mensagem para o meu cérebro? Primeiramente, eu estou falando para ele que sim, eu estou inserindo uma crença empoderante de que há sim outra possibilidade ali, de que eu não preciso ficar naquele lugar. Né? Então, quando eu faço isso, por mais que o meu racional esteja ali achando que não tem saída, se eu faço um esforço e começo a fazer as perguntas, você começa a dar sinais de que há, e realmente há. Aí começa como se fosse um scanner para buscar, né? E aí você faz a pergunta e fica atento a tudo, ao seu dia, né? Até uma mensagem que qualquer pessoa vai te trazer, né? Um noticiário, a um amigo, a um carteiro que vai falar qualquer coisa para você, a hora que entregar a carta ou uma encomenda. É assim que vem a clareza, né? Eu gosto de dizer que Deus usa o mais improvável, né? E principalmente, muitas vezes, a clareza vem de onde você mais rejeita. Daquela pessoa que você acha chata, daquelas situações que você evita. Muitas vezes é ali que está o que está te faltando. E justamente você rejeita porque você tem medo do que pode vir, né? Que geralmente é uma transformação, né, Andressa? Quando você tem algo, você rejeita muito uma coisa ali, é porque você vê poder ali, você, né, tá insistindo em não olhar. Mas muitas vezes é ali que está a questão. O Armando colocou assim também, ó, quando saímos da zona de conforto, nos surpreendemos ao ver o quanto podemos avançar. Descobrimos a força interior que temos, que nos oferece infinitas possibilidades. Tá muito axis, hein, padre? É exatamente isso, né? Super. Você sai da zona de conforto e automaticamente, pessoal, são geradas possibilidades, né? O professor Hélio Couto, ele fala muito isso. Quando você está fazendo perguntas, quando você está se questionando, automaticamente abrem infinitas possibilidades para você sobre aquilo. Então, se você tinha, por exemplo, uma possibilidade, que geralmente não é verdadeiro, é o que a sua mente estava acreditando, ao fazer a pergunta, pelo menos vai abrir mais algumas, mais 3, mais 4, mais 5. E você fazendo outras perguntas que você vê, aquilo vai se multiplicando ali exponencialmente. Né? Por isso que tende a questão de ser infinito. Né? Porque quanto mais você perguntar, mais possibilidade você vai ter. Né? Menos limitação você vai ter na sua vida. É ou não é, Andressa? Sim, eu tô vendo os comentários do Armando. Tô aqui pensando, nossa, semana que vem o Armando podia vir para a live com a gente, né? Então, eu até já fiz o convite, né? O convite retoma aqui, Armando. Mas ele, não sei, né? Não sei o quê. Mas
ele é muito sábio, né? Poderia já estar super contribuindo aqui, que é o que a gente mais pede na live, pessoal. Vocês não fazem perguntas na live. Eu e a Andressa, quanto mais perguntas vocês trazem, contribuição, como o Armando está fazendo aqui, mas nós podemos também contribuir, porque aumenta as nossas possibilidades de trazer outros conteúdos. Não é, Andressa? Porque a gente conversa muito, né, Alan? Então, quando a gente vem para a live, parece que a gente vai falar um assunto, mas, tipo, pra gente já faz sentido. Então, é muito gostoso quando vocês interagem, que a gente fala, uau, é isso aí, bora lá. Aí o Armando falou assim, ó, o cérebro se condiciona ao que nos dá segurança, porém é necessário os enfrentamentos para podermos estimular o nosso cérebro para produzir mais. Aí ele fala, a refeição e o mecanismo de defesa que temos para não enfrentar o desconhecido, porque o novo nos assusta. É igual o medo. O corpo, ele quer ficar no confortável, né? Ele quer ficar no gostosinho, ele não quer se desafiar. Então, é muito mais fácil você ir para o trauma e para o drama, para a vitimização, do que você se empoderar e tomar rédea da própria vida e criar a vida que você deseja. Então, é mais fácil você ficar falando, ai, porque meu pai, porque minha mãe, porque nananã. Gente, isso aconteceu há tantos anos atrás e você ficou preso nesse espaço e a vida tem infinitas possibilidades disponíveis para você. Eu quero levar mais algumas frases que vai trazer mais assim, consciência para gente. Ela fala assim, ó, o que seria necessário para... Você coloca dentro o que você quer alcançar para aparecer hoje. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que mágicas e milagres estão disponíveis para mim hoje. Que mágicas e milagres estão disponíveis para mim hoje. Milagre. O segundo, o que eu aprendi na igreja, o pessoal fala muito. Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Você pode fazer essa pergunta. Aproveitar que o padre está aqui. O que vamos fazer hoje juntos, Espírito Santo? E vamos embora, gente. Pergunta. Com certeza ele está louco para te trazer um monte de possibilidades aí. Hoje, que grandiosas e gloriosas aventuras eu viverei, eu terei. Então, nós temos que profetizar sobre a nossa vida, nós temos que declarar coisas pelas nossas vidas. Muitas vezes, como você falou, a gente já acorda murmurando. E a gente tem que perguntar, o que tem disponível para mim hoje? Universo, me surpreenda. O que mais é possível? E além de tudo isso, a gente também tem que aprender a viver além do auto-interesse, né? O que é viver além do auto-interesse? É sair do espaço de pensar só em você mesma, é perguntar o que o planeta exige de mim. O que eu posso contribuir para que a minha vida e o planeta sejam um lugar melhor, para que a minha vida e a vida das outras pessoas sejam mais grandiosas. Então, é esse espaço de contribuição, de cooperação, e sair do espaço da competição e da separação, que é o que tem causado tanta doença, tanto problema, tanta dificuldade, tanta separação, porque as pessoas elas não querem unidade. Nós somos humanidade, nós somos um com todo. As pessoas querem o quê? Competir, né? Como você perguntou, o outro já pergunta, quanto você ganha? Né? Porque ele quer saber quanto você ganha, porque ele quer talvez ganhar mais que você. Que escolhas eu tenho realmente? Pelo que eu posso ser grato? Pelo que você pode ser grato hoje? Eu posso ser grato por ter acordado, por estar respirando, por ter saúde, por ter uma casa, né? Porque a gente tem tantas coisas que a gente pode ser grato e às vezes a gente só consegue olhar para aquilo que falta, como a gente falou no Pecados e Julgamentos, né? Vibrar na ingratidão. O que eu posso fazer, ter, criar, gerar, que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor? Essas são algumas perguntas para que a gente possa ganhar consciência. E ganhar consciência não é encontrar respostas, mas faz essas perguntas, anote essas perguntas e crie o hábito de repetir elas, de fazer elas constantemente, que vocês vão ver como que a vida de vocês vão mudar. Vão ir para um outro espaço de grandeza, de leveza, de permissão. Isso é muito verdadeiro, né? Só
trazendo de novo a questão da gente ficar no comodismo, né? Se deixar por conta do nosso corpo, ele quer economizar energia o tempo todo, né? Como a gente tem um corpo que é muito parecido com o que era na pré-história, mas na pré-história a gente tinha que sair para caçar, né? Não tinha tanta facilidade aí para o alimento que a gente tem disponível hoje, então a gente tem energia pra caramba de sobra, né? Então vamos mudar aqui, porque senão você está com a sua mente na pré-história, onde você tinha que economizar energia, você não sabia o dia a dia de manhã, se ia ter carne, se não ia, se ia ter comida, se não ia. E a realidade, pelo menos para a maioria das pessoas, é outra, né? Você pode, hoje você tem energia disponível, né? Só que você muitas vezes está preso numa mente pré-histórica e de economizar essa energia o máximo possível, né? Então, bora criar, bora expandir, bora entrar realmente nas infinitas perguntas aí para você ter infinitas possibilidades, né? E é isso. Gratidão, gente, por ter participado. O Armando, por tanta colaboração na nossa live do Poder das Perguntas. E eu amo as perguntas. Uso a ferramenta das perguntas o tempo todo. O como pode melhorar, eu sou conhecida do como pode melhorar. Porque tudo que alguém me fala, como pode melhorar? Como pode melhorar? Né? É tão maravilhoso, como pode melhorar? O como pode melhorar me salva de tanta confusão. Eu imagino, eu imagino. E muda realmente, muda o nosso modelo mental, né? É isso que é importante, essa prática. E muitas vezes você pode fazer essas perguntas mentalmente, pessoal, tá? A gente tá falando aqui para ficar aí também tagarelando isso em voz alta, não precisa. Mas você está sempre na pergunta. Isso o exercício mental é estar como pode melhorar. E principalmente, pessoal, quando algo não sai como o seu ego queria, né? Então pergunta, porque aí você vai ter clareza, né? Para tudo há um propósito, né? Até um acidente de carro, algo que você fala, meu Deus, como pode ter um propósito nisso? Tem, pessoal. Só que você só vai entender se você entrar nas perguntas. Se você não entrar nas perguntas, você vai ficar murmurando, entrar no trauma e no drama, e como tudo na vida que você não aprende, né? Assim como na escola, na faculdade, você fica reprovando a matéria. Reprova, reprova. Então, enquanto você não fizer as perguntas para trazer a clareza sobre aquilo e ter um entendimento do propósito, do que aconteceu, aí que acontecem as repetições, os problemas que vão se repetindo. Por que comigo é sempre assim? Por que em relacionamento é sempre assim? Por que com dinheiro é sempre assim? Porque você não aprendeu alguma coisa. Então, bora fazer pergunta? Bora começar a fazer as perguntas certas aí, para que a ficha caia e vocês possam passar para o próximo nível em qualquer área da vida de vocês? Bora, Andressa? Bora. Bora lá. E a gente fala, né? O Gary fala que não existe perguntas estúpidas. Existem pessoas estúpidas que não fazem pergunta. É verdade. Eu já fui estúpido. Não escolho mais. Mas, Andressa, obrigado. Obrigado a todos que participaram. O Armando contribuiu bastante para a gente. Quem esteve conosco até agora. Semana que vem, aceitamos sugestões. Depois que a live foi postada aqui, vocês podem escrever. Vocês não falam disso, não falam daquilo. Nos ajudem, pessoal. Que a gente fica pensando, pô, já falamos de tanta coisa, mas o que mais é possível que não estamos considerando, né? Mas quero te agradecer, Andressa, agradecer a todos que estão presentes, né? Mandar um abraço aí, uma excelente semana para todos vocês. Tchauzinho, gente. Beijo. Beijo.